Bom, pessoal, bom dia aí novamente. Hoje a gente vai estar falando aí um pouquinho dos brothers, tá? Família de brother, os defeitos mais comuns, aquelas coisas do dia a dia que a gente encontra aí com cartucho, né? E a gente, como técnico aí no dia a dia, tem algumas dificuldades, né? Então vamos, tá? É uma palestra que a gente vai estar dividindo aí em duas partes, tá? Então a gente vai passar aí o recondicionamento de um cartucho, tá? Da última família da Brother, né? E posteriormente a gente vai mostrar aí alguns cartuchos e alguns defeitos, tá? E comparação entre carcaças, né? Para a gente ver se consegue elucidar bastante problema que tem no mercado, tá? Eu preciso de passar algumas informações aqui, tá? Via evento, tá? O chat, tá? Então, assim, quando a gente tiver perguntas aí, primeiro vocês podem ir perguntando, tá? Deixando as suas perguntas aí que a gente vai estar filtrando e respondendo posteriormente, tá? Cada uma dessas perguntas. Ao longo da palestra, o nosso marketing vai estar inserindo aí algumas coisas aí referente à promoção, tá? A gente vai estar disponibilizando esse material posteriormente, tá? Então, quem não conseguir pegar, quem não conseguir participar até o final, esse material vai estar disponibilizado depois na íntegra. Tá, e aí no final da palestra, tá, a gente vai disponibilizar um link. Eu peço que todos vocês, tá, que ficarem até o final, possam estar respondendo essa pesquisa para nós. E assim, para a gente poder bater essa bola aí com vocês, tá? Me apresentando agora, tá? Eu sou o Rodrigo Barreto, sou responsável pelo departamento técnico da empresa Diamond Brasil, tá? Atuo aqui dentro da empresa há 9 anos já, no desenvolvimento de produtos, novos produtos, né? E assim, a gente vem acompanhando esse segmento Brother aí já tem algum tempo, tá? Então, vamos tentar aproveitar ao máximo isso, né? É um ganha-ganha entre a Diamond e vocês aí, clientes, certo? Então, a gente vai estar dando início aí à palestra, tá? Vamos estar falando do recondicionamento do cartucho a princípio, e posteriormente, como eu disse aí, a gente vai estar mostrando algumas carcaças, diferenças de carcaça, tipos de defeito e as causas, tá? E como solucionar também, tá? Então, vamos dar início aí na apresentação. Bom, pessoal, hoje a gente vai estar falando aí, tá, dessa última família Brother, tá, dessa série de cartuchos aí, TN3442, TN3472, TN3492. A gente vai passar o processo de recondicionamento do cartucho. Eu costumo falar nas nossas apresentações, tá, que o nosso processo não é nem melhor nem o pior que existe, tá, porque existem diversas formas de a gente estar fazendo o recondicionamento de um cartucho de toner. Tá? Então, assim, a gente sempre consegue agregar uma coisa nova aí no recondicionamento. Tá? Então, bom, bora lá dar início. Tá? Então, aí tem uma ficha técnica, né, dos cartuchos, né, dessa série aí de cartuchos que a gente vai apresentar aí hoje. E mostrando algumas diferenças em específico nessa família, né, que são cartuchos com capacidades diferentes, tá? E o procedimento é do recondicionamento. Então, vocês podem estar dando uma olhada aí na ficha, né? Cartucho de 20K para essa série nova de Brother, cartucho de 12K e 8K. Tá? O último cartucho lá embaixo, que seria o cartucho de 3K, ele se assemelha ao cartucho starter do equipamento, tá? O primeiro cartucho.
Então, no nosso mercado, não é um mercado que vai recondicionar esse cartucho de 3K, por exemplo, né? Não teria lógica a gente recondicionar um cartucho de 3K, sendo que a gente pode utilizar as mesmas carcaças para produzir um cartucho com uma quantidade de K superior, né? O de 8K, por exemplo. Tá? Então, aí tem a ficha técnica para poder estar acompanhando. Tá? Algumas ferramentas aí necessárias para poder fazer o recondicionamento do refil de toner, tá? Então, assim, a chave de fenda ou parafusadeira, o pó de toner específico, de preferência Diamond Brasil, né, pessoal? Um paninho Tech Wipes, tá? Que é um paninho antistático que utiliza aí na limpeza dos cartuchos, né? Não solta fiapos e não agride as peças do cartucho. O biquinho dosador por toner, hastes flexíveis e o álcool isopropílico, tá? Os materiais aí, a princípio, a gente faz o recondicionamento. Tá, então aí, ó, os cartuchos, tá? Então, na apresentação, é o cartucho de 20K, tá? O TN3492, o cartucho de 12K, o TN3472, e o cartucho 3442, que é um cartucho de 8K, tá? O que difere desses cartuchos além da capacidade, né? O cartucho 3492, ele tem um espaço físico um pouco maior no reservatório para que caiba mais toner para atingir os mesmos 20K, tá? O cartucho de 12K e o de 8K, eles têm um tamanho físico iguais, né? Então, eles são iguais, né? Em termos de espaço. E o que muda entre eles é a capacidade. Rodrigo, posso usar um cartucho de 12K para rodar numa máquina que atende 8K? Sim, você pode, desde que faça a substituição do reset, né? Então, o reset precisa de acompanhar aí a carcaça para ter equivalência em quantidade de página, tá? Então, carcaça de cartucho 8K e 12K seria a mesma nessa série de cartucho. O processo de desmontagem aí do cartucho, tá? Então, tá, nos Brothers a gente sabe, né? Eles têm as laterais que são fixas por parafusos, né? Então, o primeiro passo é remover os parafusos, lado direito e lado esquerdo, tá? Para começar aí a desmontagem. O próximo passo, tá? A gente com uma chave de fenda, a gente precisa deslocar, tá? As travas aí da lateral com cuidado para que não quebre, para poder remover essa lateral, tá? Então ela é presa por parafuso e tem uma travinha. Quando você desloca com a chave de fenda, a gente consegue sacar a lateral do cartucho, né? Removeu a lateral, a gente já tem uma parte solta aí do cartucho. O próximo passo, tá? A gente tem uma buchinha, uma guia de proteção ali do rolo developer, tá? Onde ele faz, onde ele acopla na unidade de cilindro, tá? Então a gente precisa de remover ela, tá? Posteriormente, uma cupilha, um anel em forma de E, que é o que trava a engrenagem de tração ali do rolo, tá? E aí remover essa engrenagem de tração. Posteriormente, removendo ali do lado oposto do rolo a plaquinha de fixação, tá? Uma placa que também prende e deixa o rolo no local, né? Ele colocado, então, com o auxílio de uma chave de fenda, a gente tem que fazer uma alavanca, tá? E destravando essa plaquinha de fixação aí para ter o acesso para poder remover o rolo, tá? O próximo passo nesse cartucho, tá? A gente precisa remover essa tampinha de enchimento, tá? Do cartucho. Geralmente, no cartucho de 20K, ela vem acompanhada, né? Então, precisa de inserir ali uma chavinha de fenda e fazer um torque para a gente poder remover a tampinha de enchimento. E, posteriormente, também sacar o rolo aí para poder ter acesso ao interior do cartucho, para poder fazer uma limpeza aí posteriormente. Esse tipo de cartucho, o cartucho 20K, quando ele vem originalmente nas máquinas de reposição, ele já vem com essa tampinha, ele vem com o reset montado, né? Diferente dos cartuchos aí de 8K e 12K, né? Que o tipo de tampinha é diferente. Os resets de hoje em dia, eles não vêm com esse pino, né? O tipo de tampinha que vem nos cartuchos é diferente. E quando a gente for recondicionar, no caso esse daqui é um cartucho de 20K, a gente tem que tomar cuidado com a remoção dessa tampa, tá? Porque não existe essa pecinha de reposição. Então tem que tomar cuidado para que ela não rasgue, tá? Quando a gente for fazer a remoção.
Tem que tomar um cuidado aí de início. Processo de limpeza do cartucho, pessoal. Sempre a gente indica, tá? No processo de recondicionamento dos Brothers, tá? Principalmente, é o uso do ar comprimido para fazer a remoção de resíduo, tá? Existente dentro do hopper, né? Do compartimento de toner. Tem gente que utiliza o auxílio de um aspirador dedicado aí para toner. Tá? Na verdade, o aspirador, ele ele consegue remover quase todo o resíduo, tá? Com o auxílio do aspirador, a gente não consegue remover 100% o tipo de toner, tá? Então, quando a gente utiliza o aspirador, a gente trabalha com cartucho com um certo risco aí de proporcional contaminação, tá? Com o auxílio do aspirador. Sem contar que é trabalhoso, tá? Usar só o aspirador para fazer o recondicionamento, tá? Então, se puder ter o ar comprimido, é o melhor, seria o mais indicado, tá? Para o cartucho. Uma haste flexível e álcool isopropílico para poder fazer a limpeza de Dr. Blade do cartucho, tá? Ou a lâmina de dosagem. Então, o que acontece? Ali geralmente encrosta um pouquinho de toner e se faz necessária a limpeza. Com a haste flexível, a gente consegue remover o toner que está encrostado ali na lâmina. Tá? E uma outra peça do cartucho seria a limpeza com o rolo developer. Tá? Então, esse rolo developer também ele deve ser limpo, tá, pessoal? A gente sempre indica a limpeza com álcool isopropílico e um paninho, né, umedecido. E sempre fazendo a limpeza em um único sentido da peça, né? Nunca friccionando naquele vai e vem para não desgastar a peça. Tá, e a gente vai lá para o lado da montagem do cartucho agora. O cartucho totalmente limpo, tá? Então, o que acontece? A gente deve de apoiar o rolo developer, né? Deve de se fazer a instalação dele e, posteriormente, encaixar as plaquinhas de fixação, né? Que vai do lado da caixa de engrenagem e o lado oposto, né? Para manter o rolo ali no lugar. O próximo passo, né? A gente encaixou a engrenagem de tração, voltou aquele anelzinho em forma de E e posteriormente a bucha, tá? Então aí já temos o rolo developer preso ali na carcaça, tá? Próximo passo, pessoal, vamos lá fazer o enchimento com o toner específico de preferência, tá? Na gramatura correta, sempre com o auxílio de um bico dosador aí para que não suje o cartucho, tá? E sempre na capacidade com a equivalência de quantidade de páginas do cartucho, tá? Então, se é um toner para 8K, necessariamente tem que ter toner que atinja os 8K na gramatura correta. Cartucho para 20K, o toner com a gramatura correta, tá? Aí os encaixes, tá? Aí, posteriormente, a gente vai encaixar a tampinha de enchimento no cartucho, tá? Lá no início a gente disse que precisa de ter um certo cuidado para fazer a remoção dessa tampinha, tá? Porque se ela danifica, ela vai gerar vazamento no cartucho. E aí não fica legal, né? Um cartucho vazando. Posteriormente, aí posicionamento das engrenagens, ok? O próximo passo da montagem, tá? É fazer o encaixe do reset sempre na posição correta, tá? Dos cartuchos, né? Aí na figura a gente pode ver que a gente posicionou a engrenagem de reset, né? E esse cartucho, quando ele é inserido na máquina, ela vai emitir um sinal de laser, tá? Nas furações aqui da lateral, e aí é onde ela faz o reconhecimento desse novo cartucho, tá? Então, ele tem que ser bem encaixado, tem que estar bem posicionado, tá? E a forma correta de estar posicionando é essa que a gente está demonstrando aí nas figuras. Até aí, tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá, pessoal, aí a posição inicial, tá, dos resets aí instalado no cartucho, tá? Então, e os tipos de reset, tá? Então, cada cartucho desse, ele tem lá o reset, o tipo de reset, né? A gente tem esse produto para venda, tá? Então, seria lá o de 20K, o de 12K e o de 8K, e todos eles
né, na posição correta aí de cartucho já para ser startado no equipamento. Tá, e aí esse processo de recondicionamento ele é bem tranquilo nesse sentido, tá? Então, a gente sempre tenta fazer ele... A gente sempre tenta fazer e eu procuro proceder ele, os tipos de reset sempre da mesma forma, tá? De uma forma tranquila e de uma forma simples, porque a gente não adianta inventar a roda com os cartuchos, tá? As dúvidas que surgirem nesse, né, devido a esse material que a gente acabou de apresentar, vocês podem estar colocando, tá, aí no nosso chat, a gente está filtrando, a gente vai responder tudo. E qualquer dúvida que surgir nesse sentido também, tá? Tanto de cartucho aí e tanto do funcionamento. Tem uma pergunta aqui do senhor Giovanni. Ele pediu para voltar no slide, doutora. Ele pediu para que a gente retornasse aqui num slide para a gente estar dando uma verificada. É nessa posição inicial? Certo, a gente vai estar filtrando aqui as dúvidas, tá? Esse material ele vai estar disponível, ele já é disponível no blog da empresa, tá? Para poder baixar e poder acompanhar. E a gente entra aí, né, nessas perguntas aí mais para o final, tá? Para a gente também não alongar aí com o tempo de vocês, tá bom? Agora a gente vai dar início, tá? Eu vou estar mostrando aqui, até peço desculpa a vocês devido talvez a imagem tremida aqui, tá? A gente vai estar fazendo aqui um trabalho que é novo, tá? Vocês estão participando também de um trabalho que é novo nesse sentido, da gente estar mostrando aqui os cartuchos e os tipos de defeitos e, enfim, as comparações aí entre ambos. Tá? A gente vai estar inserindo um descritivo, tá? Sobre os defeitos e vai estar mostrando aqui devido aqui o auxílio com uma webcam, tá? A gente vai estar mostrando esse cartucho de 20K, algumas peculiaridades, nível de desgaste, os tipos de defeito, e eu vou estar mostrando ele posteriormente aí na CAM, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho desse Desmistificando Cartuchos Brother, né? Que tipos de problema que a gente tem aí no mercado, tá? A gente tem problemas aí, acaba escutando problema de vazamento, problema de alto relevo no papel, meu cartucho não está rendendo, meu cartucho vaza, meu cartucho está imprimindo claro, eu monto um outro, funciona, aí depois deixou de funcionar, tá? Então, a gente vai tentar falar um pouquinho disso, elucidar algumas dúvidas que a gente tem aí no mercado e que a gente vem acompanhando ao longo dos tempos, tá bom? Desmistificando os cartuchos Brothers, tá? Eu vou falar um pouquinho desse Desmistificando. Em 2006, tá? A gente deu início, tá? Aqui pela Diamond, a gente fez esse primeiro Desmistificando em 6 de 2009, o cartucho TN 550, 580. Né? Na época ocorreu na Feira Internacional Re Brasil, né, onde alguns distribuidores de toner no Brasil se juntaram, né? E aí apoiamos aí o mercado com essa ideia, tentando trazer conhecimento e novos produtos aí para o mercado nessa época. Na época a marca Brother não era tão difundida, né, no Brasil, não era tão conceituada devido à forte presença de HP no mercado Lexmark, tá, de 2009 para cá. Então, quem é mais antigo no mercado pode se lembrar disso aí, né? Então, a gente tinha um toner HP, basicamente, que fazia todos os HPs, um outro modelo de toner Lexmark que fazia os Lex, né? E aí vinha o Brother ali crescendo pouco a pouco, né? Por quê crescendo pouco a pouco? Porque, era um refil apenas, uma máquina durável,
e um toner que na época a gente não tinha tanta concorrência e vários modelos de toner, né? E por contrapartida, a gente tinha pouca informação sobre peças, suprimentos e o desenvolvimento dos cartuchos. E aí, na empresa, a gente começou a fazer esse tipo de trabalho devido à necessidade do nosso mercado, né? Então, quanto mais conhecimento a gente, parte técnica, os nossos clientes, quanto mais conhecimento o nosso mercado de impressão tiver, melhor é para todo mundo. Todo mundo acho que cresce, né? Tem aí uma relação de ganha-ganha sempre, né? E fomos desenvolvendo e fomos especializando nas famílias Brothers e em outros produtos também. Tá? Então, a cada cartucho que a gente veio desenvolvendo, cada equipamento que a Brother veio lançando ao longo do mercado, a gente veio tentando se especializar, veio desenvolvendo e veio conhecendo um pouquinho de cada cartucho, um pouquinho de cada defeito e um pouquinho de cada comportamento de toner aí nos cartuchos, tá? Aí, o que acontece, pessoal? A gente vai falar aí de um recondicionamento que eu chamo de recondicionamento funcional para os cartuchos, tá? Isso eu aplico aqui dentro da empresa, quando eu tenho oportunidade de dar algum tipo de consultoria junto a algumas empresas ou até aqui mesmo atendendo clientes. A gente costuma colocar como um recondicionamento funcional aquilo que é simples e realmente funciona, né? Pelo nome já diz mesmo, né? Uma definição básica que eu costumo colocar para esse recondicionamento hoje poucos gestores, tá, cobram os técnicos para que apliquem algumas normas sobre o primeiro, os contatos que deveriam de ter dentro de uma empresa que faz o recondicionamento, tá, dentro de um laboratório. Os gestores deviam de cobrar seus técnicos, tá? E os técnicos eles deveriam de se atentar mais nisso, tá? Isso a gente está colocando, eu estou colocando, tá? Como técnico da Diamond, que eu sou cobrado dessa forma e sempre que eu posso, eu transmito dessa forma, porque esse recondicionamento funcional, a gente sabe que por parte técnica, o cartucho ele sempre deve ser produzido obrigatoriamente por um técnico que é qualificado, né? Por que qualificado? Porque ele deve de conhecer esses pontos aí que a gente vai estar listando, tá? Ele deve de verificar primeiro dentro da produção se vai trabalhar com cartucho que o casco é original, tá? Posteriormente, fazer um teste de impressão com esse cartucho, tá? Para analisar a condição do cartucho. Verificar as avarias, se tem danos aparentes no casco, tá? Na parte externa e interna, tá? Verificar as condições dos componentes que compõem um cartucho, tá? As blades, o rolo, os berços de feltro, aí falando pelos cartuchos Brother, tá? Pela sealing blade, que é uma lâmina de retard, de toner que a gente vai estar falando, tá? Então, analisar todos os pontos do cartucho. Hoje, basicamente, tá? Com os atendimentos aí que a gente dá e com muitas pessoas que a gente fala, o que acontece? O pessoal chega lá o cartucho para produzir, então ele vai produzir, ele vai ver o estado do cartucho depois que ele encheu de toner. Tá? Então acaba se perdendo essa primeira referência do recondicionamento funcional. Tá? A segunda etapa aí no processo seria: foi lá, passei analisei o cartucho, Rodrigo, vi e tal, vou lá para a parte da limpeza, tá? Então, o técnico que vai trabalhar com cartucho, o que acontece? Depois que o cartucho está desmontado, que ele está lá limpo, tá? Totalmente, que fala, vou trabalhar esse cartucho agora, de novo aí a gente volta a falar, ele deve de usar o ar comprimido para fazer toda a limpeza do interior do cartucho, tá? Por quê? Porque dentro do cartucho a gente tem lá um rolinho de espuma, que é um rolinho de transferência que a gente chama o adder roller, tá? É o termo técnico dele. Ele precisa de ser limpo, tá? Então, às vezes, com o aspirador você danifica ou não remove todo o resíduo. Isso também faz parte ali do recondicionamento funcional, tá? A gente coloca ali que deve ser limpo e verificado as condições de desgaste das blades do cartucho, tá?
Deve ser limpo e analisado o rolo developer do cartucho, porque ele também sofre desgaste, né? Deve ser verificado os berços de feltro onde o rolo se apoia. Tá? Então, esse segundo passo também deve ser feito por aquele técnico, ele deve ser cobrado por aquilo, porque apesar de ser um cartucho, o refil, na verdade, ele é um, né, por se dizer refil, a gente imagina que é uma coisa fácil da gente estar fazendo, tá? E onde a gente apanha às vezes é por ser fácil. Então, a gente tem que seguir protocolo, a gente tem que seguir um sistema, a gente tem que padronizar isso, tá? Tudo isso é dentro de um recondicionamento funcional. Um terceiro passo lá, os produtos que devem ser utilizados para fazer a limpeza do cartucho, tá? O que acontece? Eu coloquei aí, eu sempre utilizar os produtos menos abrasivos para os mais abrasivos aí, dependendo do grau de sujeira encontrada nas peças. Pessoal, tem gente que utiliza lixa de unha, aquela lixa fininha que eles utilizam para poder fazer funilaria de carro, tá? Tem gente que usa gasolina, pessoal. Então, o que acontece? Isso é muito abrasivo por cartucho. Não tem casamento com cartucho, esse tipo de coisa. Tá? E sempre paneio sem fiapos. A gente fala por quê? Porque o técnico que está lá, ele não pode usar uma flanela que solta pano no recondicionamento, né? Solta um fiapinho. Ele não pode usar um algodão para fazer a limpeza de um rolo desse, porque soltar um fiapo desse, a gente já acaba trazendo problemas aí. Então, o técnico, ele deve estar à frente disso, vai poder falar, olha, vou ter que mudar o sistema nisso para que evite problemas, tá? No quarto item, a gente fala de insumos dedicados, tá? Cada série de cartucho Brother deve ser enchido com um toner específico, pessoal. Cada cartucho possui uma fração correta que equivale à sua capacidade de impressão. Então, tá? A gente aqui hoje, dentro da empresa, a gente tem 6 ou 7 matérias-primas para Brother, tá? Cada um com uma série diferente. E o porquê que a gente tem isso? Isso a gente tem essa quantidade de matéria-prima, uma porque é por indicação de nossos fornecedores. Tá? O segundo item é em virtude do desenvolvimento que a gente faz. Não é porque o toner ele tem a mesma coloração e é um toner que diz que é um universal para Brother que ele vai servir para todos os modelos de cartucho Brother. Tá? Então, o que acontece? Deve ser testado, deve ser seguido essas especificações, tá, pessoal? Que cada distribuidor de toner acaba fornecendo aí de informação, tá? Não existe um toner que é milagroso para cartuchos, tá? Para cartuchos laser. Não tem lá uma série Brother que funcione em todos perfeitamente, te dando toda a qualidade que deveria de ter no funcionamento aí de um cartucho, tá? Esse quarto item aí de insumos dedicados deve ser seguido realmente à risca, tá? Para ter uma boa excelência em termos de impressão. Vamos lá, os defeitos mais comuns. Se tiver algum outro tipo de defeito que não está listado aí, ou pode estar de forma oculta, por favor, também coloquem aí nas perguntas para a gente responder posteriormente. Tá, então, o que são os mais comuns aí, ó, que eu escuto falar muito aí nos atendimentos, tá, pessoal? Pô, meu cartucho está vazando pelas laterais do rolo developer. Meu cartucho está vazando pela extensão da Doctor, né? Quando ele expele toner demais, e aí suja a Doctor, suja a máquina, suja o papel. Tá? O toner com aparência de granulado sob a extensão do rolo developer, né? Você monta o cartucho, ele está bem bonito, aí quando você vai olhar no rolo developer, ele está com aquela granulação de toner em cima. Fundo nas impressões ou background que a gente fala, né? As cópias duplicadas ou ghost ou fantasma, tá? O termo técnico utilizado. As cópias claras, falta de rendimento nos cartuchos ou super rendimento, né? Em termos de impressão nos cartuchos. E a incompatibilidade aí de pó de toner, cartuchos e cilindros. Tá? São as causas mais comuns aí que ocorrem com os cartuchos Brothers. Tá? Esses defeitos comuns nos Brothers, tá? Então aí é um texto rápido, tá? Uma citação sobre esses 9 defeitos, tá?
E geralmente, tá, isso aí, tá colocado dessa forma, geralmente, ó, pode ocorrer todos esses defeitos com cartuchos e cilindros originais, tá, os OEMs. Tá? Na verdade, você pode estar com um toner bacana ali, um pod toner ok, mas você pode ter todo esse tipo de problema devido em algumas carcaças originais, está com todos os desgastes que nós vamos apontar aí, tá? E como solucionar cada problema desse, tá? Referente aí aos cartuchos que apresentem defeito, mesmo com as carcaças originais. Então, o que acontece? A gente cria um processo lógico para uma homologação de toner, sabendo que uma carcaça original ela é produzida em qualquer parte do mundo, então ela manteve sempre o mesmo padrão, tá? Então, o fabricante original, ele mantém sempre o mesmo padrão de liga plástica, sempre o mesmo molde injetor, sempre os mesmos tipos de produtos e aditivos, sempre as mesmas fontes de fornecimentos de peça. Então, qualquer um desses 9 defeitos listados aí acima, quando a gente trabalha com uma carcaça original, fica mais fácil da gente achar uma causa, o tipo de defeito causador trabalhando com casco original, tá, pessoal? Quando a gente utiliza um cartucho, que é um cartucho compatível, a gente não tem nenhum tipo de parâmetro, tá? A gente não consegue dosar, não consegue achar o tipo de defeito que é causado realmente com a carcaça compatível. Tá? Por quê? Porque tem diversas fábricas na China que produzem diversos moldes e tipo de rolo developer e tipo de blades. Tá? Então, na verdade, cada fornecedor de toner e fabricante de toner na China, eles produzem um cartucho compatível com peças que eles produzem para que funcione apenas um ciclo, tá? De funcionamento aí com o cartucho, e fica mais difícil da gente detectar qualquer tipo de problema quando se utiliza carcaça compatível, tá? Diferente do original, tá? Como está dito aí, o original ele tem a mesma base de cartucho aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Coreia, na China, tá? Então, qualquer parte do mundo, brother é brother, né? Então, eles têm lá o padrão de qualidade deles, então a gente consegue achar qualquer variável quando se fala em termos aí de defeito. É mais fácil detectar um defeito com a carcaça original do que com cartuchos compatíveis, tá? Cascos compatíveis. Tá, esses defeitos comuns listados aí, então, o que acontece? O vazamento de toner pelas laterais do rolo developer, como a gente citou, geralmente ele é causado pelo desgaste dos feltros, tá? De vedação do cartucho onde o rolo se apoia. Então, na verdade, esse feltro, ele parece um veludo em alguns cartuchos, alguns outros é uma malha, esse feltro, né, que a gente chama, um pouco mais resistente. Basicamente, o vazamento de toner pelas laterais é a falta de funcionalidade desse feltro. Ele deixou de funcionar por algum motivo. Então, no funcionamento do cartucho, ele vaza, e geralmente ele não vaza já de início, né? Ele precisa estar muito desgastado para que vaze já de início nas primeiras páginas. Geralmente, quando o cartucho está funcionando, é onde ele apresenta esse defeito, e geralmente é o usuário, né, o cliente que é atendido por nós, acaba detectando esse vazamento. Um outro vazamento, que é o que a gente falou aí, que é o que expele toner e vaza, aparece lá, demonstra o vazamento de toner e suja a Doctor, né? A Dr. Blade, ela fica com o toner respingado em toda a sua extensão, e isso suja o papel durante o funcionamento, tá? E aí, o que acontece? Isso daí tem uma causa que é o desgaste que tem em cima da borracha da Dr. Blade, a lâmina de dosagem, né? Um silicone que tem ali em cima. Então, aqui o gasta, e aonde era para passar uma partícula de toner apenas, ou a partícula de toner que seria o ideal para poder fazer a impressão exigida, vai estar passando 2, 3, 4, 5, 10 partículas, vai estar passando muito mais, tá? Então, o que acontece? Geralmente, quando ele vaza pela Doctor, você tem uma impressão mais em alto relevo, porque ele vai estar te liberando mais toner, aí você tem lá um monte desses outros defeitos que a gente vai estar falando abaixo, tá? Então, ele gera fundo na impressão, ele recopia, ele suja o cilindro, ele suja a fusão, e isso é um desgaste do cartucho, né? Então, o causador dele seria o desgaste da Doctor. Então, ela parou de dosar direito, você vai ter lá uma série de problemas, tá?
Esse toner com aparência aí de granulado sob a extensão do rolo developer, tá? Geralmente ocorre, eu coloquei porque a gente fala que é uma contaminação sólida entre os toners, tá? Dentro do reservatório. Por que eu disse que deve ser lá feito a limpeza com o uso aí de um ar comprimido, preferencialmente, para tirar todas as partículas de toner? Tá? Porque o que acontece? Esse granulado geralmente ele é causado quando você não remove todo o toner que está dentro do cartucho, porque dentro daquele rolinho de espuma interno, né, que é o rolo de transferência interno, ele está carregado com outro tipo de toner, ou um toner que já gastou, ou ele está com um pouco mais de acúmulo, aí é como se não houvesse um casamento entre os toners, né? Então, até sumir esse granulado, então você tem todos esses defeitos também. Ele começa a despelir toner e te gera fundo na impressão, né? Então, a gente fala que é uma contaminação... A gente fala que é uma contaminação aí de sólidos dentro do reservatório. E isso foi porque não teve aquela primeira análise lá no recondicionamento funcional. Tá? Então, assim, não foi feita uma limpeza correta ali do resíduo de toner, e a máquina, quando ela começa a trabalhar, que ela aplica a tensão devida no cartucho, começa a despelir dois tipos de toner, tá? E aí ele apresenta esse granulado. Esse fundo na impressão, tá? Então, assim, eu coloquei aí um dos mais comuns, que às vezes é falha de contato elétrico no funcionamento do cartucho, e ele se transforma em fundo na impressão. Tá? Esse é o modo mais comum. E o outro é a contaminação por toner mesmo, né? Dois tipos de toner de fornecedores diferentes dentro da mesma carcaça, tá? Que não foi limpa corretamente. Ou simplesmente só completar um cartucho de toner, tá? Então, o que acontece? Ele te gera esse fundo na impressão. Então, são diversas variáveis dentro de um cartucho de toner, tá? Ou por contaminação, ou por contato elétrico, ou por peças sujas, tá? Componentes sujos. Tá? E pode ocorrer também em virtude de uma incompatibilidade com o drum utilizado, tá? Então, o cilindro também pode causar o fundo. Hoje em dia é um pouco mais difícil, mas pode causar, tá? Essas cópias duplicadas, pessoal, geralmente ocorre em virtude do desgaste de cilindros, tá? O APC. Geralmente ocorre com cilindros, a gente vai falar um pouquinho mais aí, cilindros compatíveis aí no mercado, carcaças compatíveis, tá? Eu coloquei aí a dosagem correta de toner. Quando a gente enche muito o cartucho de toner, ele vai despelir um pouco mais, tá? Ele vai te liberar mais toner também, causa diversos tipos de problema o toner em excesso no cartucho. E esse defeito da duplicação também ele ocorre quando o toner ele está liberando mais toner, que ele vai te criar uma camada maior de toner em torno ali do rolo developer, e na hora de fazer a transferência de imagem você tem uma impressão em alto relevo. O que acontece? Aí a gente tem essa duplicação de imagem, ou esse fantasma, em virtude da fusão do equipamento, tá? Então, na verdade, passa lá as primeiras páginas, tá ok, e depois começa a ter esse rebatimento, é porque tá ficando sujeira, tá ficando residual lá no fusor, tá? Então, aí seria uma duplicação de imagem proporcionada por um cartucho num estado não tão bom, e vai transferir isso para a fusão, tá? E no processo aí vai sujar o papel também e fazer essa duplicação de imagem. O item 6, tá? As cópias claras. Pessoal, geralmente está ligado à falta de limpeza do rolo developer, realmente, tá? Tem gente que utiliza a limpeza a seco no rolo. Tá? Então, quando o pessoal faz aquela limpeza só com um pano seco, não passa nenhum tipo de produto líquido para poder fazer a limpeza do rolo, esse rolo ele permanece carregado, tá? Ele permanece carregado com partículas de toner antigo, e aí quando ele trabalha com as partículas novas de toner no novo recondicionamento, não tem a propriedade ideal para fazer transferência de imagem, então ele gera cópia clara, tá? Isso é uma função, tá? Uma coisa que ocorre. E a outra, aquele rolinho de carga que tem na unidade, tá? Então, na verdade, assim, eu costumo trabalhar com os produtos da Diamond, tá? Sempre o mesmo toner, sempre o mesmo formato, não tem esse tipo de problema.
Na verdade, quando vai fazer a inserção de um segundo cartucho de toner, um segundo pó de toner de um outro concorrente, o ideal seria trabalhar a unidade de cilindro, tá? Fazer uma limpeza, limpar ali a corona da unidade, tá? Tem alguns cartuchos que tem aquela escovinha em cima, né? Fazer a limpeza da escova, porque, na verdade, aquilo tudo proporciona as cópias claras que a gente tem nos cartuchos. Falta de rendimento com cartucho, pessoal. O cartucho, se ele não foi um cartucho que está totalmente limpo, tá? Ele está em estado funcional ali, ele está te imprimindo, mas ele não te atinge a quantidade de página, está faltando sincronismo aí de conjunto. Assim, quando não tem o sincronismo que a gente fala, às vezes ele não está com um toner que ele é dedicado à máquina, um toner que ele é funcional, está te imprimindo, está bonitinho, ele não te gera um fundo de impressão, mas ele está te imprimindo, às vezes ele não casa direito ali com o equipamento, então você pode ter um consumo maior de toner e ter uma falta de rendimento aí em termos de página, tá? Então, aí seria basicamente isso aí com a falta de rendimento. Tá? Então, é falta de sincronismo aí de componentes do cartucho durante o funcionamento. Eu citei aí, tá? Porque o super rendimento com cartucho. Quem que não quer que um cartucho faça um super rendimento para atender legal ali o cliente, né? Geralmente, esse super rendimento ocorre quando os técnicos aí no mercado tapam o olho óptico que tem nos cartuchos, tá? A gente vai mostrar daqui a pouquinho as imagens e vai falar um pouquinho desses defeitos, tá? Então, o que acontece? Pô, beleza, eu tapei o olho do cartucho, então a máquina ela vai entender que o cartucho ali está sempre cheio, né? Porque eu deixei de fazer a leitura, ela entende que é um cartucho cheio. Na verdade, sim, o cartucho ele vai te render muito mais, tá? Ele vai te render muito. Porém, quando você vai reutilizar essa carcaça no recondicionamento, se não for verificado lá naquele recondicionamento funcional, esse cartucho provavelmente vai começar a te dar problema e você não vai entender o porquê que está te dando problema, tá? A gente gera um bônus para o cliente e gera uma despesa para a gente, porque depois de algum tempo a gente pode perceber que é por causa da carcaça que gerou algum tipo de problema, né? Fazendo esse super rendimento, tá? Então a gente vai mostrar ali daqui a pouco. Então esse super rendimento é um defeito oculto, tá? A gente acaba não enxergando até que pare para pensar realmente o que vai ocorrer a longo prazo se eu trabalhar dessa forma com o cartucho, tá? Então é um tipo de defeito também. Tá, e a incompatibilidade entre pó de toner, cartuchos e cilindros. Tá? Esse defeito de incompatibilidade pode ocorrer, tá? E geralmente ocorre quando o pó de toner ele gera uma incompatibilidade com o tipo de cilindro utilizado, tá? Tanto com cascos originais e também a gente vai falar um pouquinho dos compatíveis, tá? Então, hoje existe, tá? Devido à grande oferta de produtos aqui no mercado, ocorre sim bastante incompatibilidade de pó de toner com o cilindro geralmente que você está utilizando, tá? A gente está falando aí, vamos falar um pouquinho dos originais, tá? Essa incompatibilidade, pessoal, ela geralmente é gerada quando a gente não tem lá um padrão no processo de recondicionamento, quando não tem homologação, tá? Com os produtos aí utilizados nos Brothers. Às vezes a gente condena aí pó de toner muito bom porque a gente não tem um tipo de processo, tá? Então existe esse tipo de incompatibilidade, isso é fato no mercado, isso ocorre, tá? Ocorre conosco, com alguns cilindros que tem no mercado, do mesmo jeito que tem concorrentes nossos que sofrem isso também. E aí, quem melhor para dosar? O nosso técnico lá que é qualificado para poder falar e homologar e botar tudo isso em prática. Tá, e aí vamos lá mencionando, tá? Mais alguns dados, tá? No início desse nosso trabalho a gente falou que viemos aí se especializando nos Brothers e nos consumíveis aí sempre, tá, pessoal, partindo com uma base de original. Por que a gente sempre aponta aí o original? Porque o original é sempre a base de tudo, tá? Quando a gente vai desenvolver um produto, um pó de toner, por exemplo, a gente tem que ter certeza de que esse pó de toner ele funciona com todos os componentes originais,
Tá? Então ele tem que funcionar com casco original, com um developer original, com uma Doctor original, com cilindro original. Então a gente tem que colocar isso como base. Pô, se esse toner funciona com original, eu já tenho um início de padrão aí com o teste, né? A gente consegue ter menos variáveis já sabendo que o toner funciona com os componentes originais. O segundo item listado aí, tá? Eu coloco que todos os pontos de defeitos que a gente citou, todos, tá? Sem exceção, todos eles ocorrem com uma frequência maior, ocorrem sempre, e o que acontece? Ele ocorre quando é utilizado cascos compatíveis, tá? Então, casco compatível, ele é um vilão para o recondicionamento, tá? A gente vai falar um pouquinho mais aí. Cartucho compatível é um vilão no nosso mercado, tá? De recondicionamento aí de cartuchos, a gente vai entender um pouquinho o porquê daqui a pouco. Lá no início eu falei um pouquinho da base do original, tá? Que o original ele é produzido em qualquer parte do mundo, é sempre a mesma liga plástica, o developer vem sempre da mesma fábrica, as Doctors. Então o original ele criou uma base que tem que ser aquilo que funciona na receita do cartucho dele. Então, por isso que o cartucho original, se vier da China ou vier dos Estados Unidos, tá, um casco desse original, ele vai funcionar porque ele tem esse tipo de padrão. A carcaça vai ser sempre do mesmo jeito, tá? Então, assim, existe pouquíssimas variáveis. E alertando aí dos compatíveis de novo, tá? Então, cartuchos compatíveis, todos eles são produzidos para funcionar apenas um ciclo, tá? Todos os cartuchos, tá? Eles são produzidos para que rodem um ciclo apenas, não mais que isso. Tá? Então, a fábrica de modelo A da China, tá sem dar nomes aí né, o pessoal lá de fora, mas a fábrica que produz o cartucho A, ele tem lá a máquina de injeção dele, que utiliza a liga plástica dele, mas ele compra o rolo developer do vizinho, porque ele não tem a máquina de produção, né, de um rolo developer. Ele desenvolveu o toner dele para que funcione naquele sistema dele, com aquele toner que ele está utilizando, né? Então ele homologou o conjunto dele para vender um cartucho que vá funcionar bem, tá? Esse primeiro funcionamento. A fábrica B, ela não tem uma injeção plástica, então ela vai comprar carcaça no mercado, ou a injeção no mercado, né? Carcaças prontas. Ela vai comprar no mercado, ela não sabe da onde que veio, que matéria-prima que utilizou, ela quer só o casco. Tá? Ela também não tem ali o developer, então ela faz essa mesma compra no mercado. Então o cartucho compatível a gente não consegue mensurar um padrão de qualidade em termos de produção. Então cada cartucho compatível ele é desenvolvido de uma determinada forma e a gente sempre coloca que eles são cartuchos descartáveis, tá, pessoal? Vamos colocar isso aí como regra dentro das nossas produções aí para poder ter um bom desempenho aí falando em termos de recondicionamento. A gente colocou tudo isso, tá? Então isso daí tá listado, tá? Isso que a gente acabou de falar entre os compatíveis e as variáveis e tá? Fez uma explanação um pouquinho disso tudo. E agora a gente aqui vai apontar alguns pontos aí que devem ser notados nos cartuchos, tá? Se a gente vai também respondendo, tá deixando claro que a gente vai estar respondendo aí todas as perguntas, mas a gente vai estar mostrando aqui, tá com uma webcam mesmo, tá? A gente vai estar mostrando aí os pontos que devem ser olhados no cartuchos e analisados para que não gere um defeito aí, né, posteriormente. Tá? Peço aí um minutinho para a gente posicionar aqui o nosso material e a gente vai estar mostrando aí.
Pessoal, a gente está organizando aqui os cartuchos, tá? Então, com o auxílio de uma webcam, a gente vai estar mostrando aí os cartuchos. Pessoal, todo mundo enxergando aí? Se puderem dar um ok aí, vendo as imagens. Tá, pessoal, vamos lá, tá falando. Esse cartucho que tem na minha mão é um Brother original, tá? Um TN3492, inclusive esse que a gente colocou aí no trabalho técnico, tá? Nesse PowerPoint que a gente fez aí do recondicionamento. Tá, então vamos lá falar o que deve ser analisado nos cartuchos, tá? Então, na verdade, aqui, ó, a gente tem aqui os berços, tá? Os berços de feltro que a gente fala, aqui onde os developers se apoiam, tá? Então, é um do lado direito e um do lado esquerdo do cartucho. Aquele rolo de transferência, que é o que a gente fala, o ad transfer, ou rolo de transferência, ou rolo de espuma, que é o termo mais utilizado, tá? Que é o que a gente ressalta, é que ele deve ser bem limpinho, realmente, de preferência com um aspirador um ar comprimido, né, e não só com aspirador. Tá? Notem que ele é justo, tá? Os cartuchos Brother, notem que ele é justo, encaixado dentro da carcaça, então não tem folga nos cantos, né? Aqui a Dr. Blade, tá? Então a gente aqui mostrando a Dr. Blade, tá? Geralmente, nos cartuchos originais, a lâmina ela é de metal e ela vem com essa borracha colada em cima, ou esse silicone. Tá? Então, o que acontece? Que tipo de defeitos que a gente tem lá por vazamentos, né? Falando. Então, esse feltro, tá? Nesse modelo de cartucho, quando ele está desgastado, por que ele vaza pelo canto, pessoal? Porque quando o rolo apoia nele, tá? Quando o rolo realmente apoia nele, ele também sofre um desgaste por uso. Então, ele vai estar abaixo da linha da Dr. Blade. Tá? Então, ele vai estar abaixo da linha Dr. Blade e aí ele gera esse tipo de vazamento pelas laterais. Tá? Esse daí é um dos defeitos listados. Um outro tipo de defeito que a gente falou, que é o que suja aqui a extensão da lâmina, tá? Seria o desgaste realmente desse silicone, né? Ou dessa borrachinha, tá? Que ela recobre a lâmina. Então, na verdade, assim, isso também sofre um desgaste, né? Por que ela sofre um desgaste? Porque ela trabalha com atrito do rolo, com a lâmina e com o atrito do rolo developer. Tá? Então, o que acontece? Onde era para passar uma partícula de tôner para fazer uma boa impressão, a gente vai ter o vazamento, né, que vai sujar aqui a lâmina, que vai sujar o papel, que vai sujar o cilindro, vai sujar a máquina. Tá? Então, isso tem um desgaste. Então, na verdade, o cara lá que vai fazer o recondicionamento, ele tem que testar, ele tem que analisar, ele tem que prestar atenção nesse tipo de peça aqui do cartucho. Tá? Geralmente, quando a gente limpa ali, ele funciona de início, né? Ele começa a expelir tôner muito pouco. Você vai notar mesmo no cliente, né? A menos que esteja muito detonada a peça. Tá? Uma outra coisa aqui importante, tá? O desgaste, o sincronismo das peças que a gente fala. Na verdade, eu não sei se a gente consegue pegar direito aqui, tá? Mas esse rolo developer, ele tá com ele gastou aqui devido a estar em atrito com a Doctor, né? Porque ele já gastou realmente. Ele começa a comer, ele começa a fazer buraco no rolo. Tá? Então, assim, isso daqui deixa de ser um rolo de forma funcional no cartucho, né? Então, isso daqui ele sofre um desgaste, né? Então, por virtude do rolo estar desgastado também, a gente não tem aí um recondicionamento funcional e a gente começa a ter vazamento de tôner aí, começa a despelir mais tôner realmente, aí a gente tem todos esses problemas que a gente viu relatando. Tá, então esse daqui seria o TN3492 que a gente passou, tá? E aí eu vou voltar para mostrar aqui uma diferença com cartuchos de série compatível e cartuchos com uma série original, tá? Como exemplo, tá, pessoal? O que acontece? Eu coloquei aqui em paralelo. Aqui na frente nós temos um cartucho compatível, tá? Qualquer do mercado, não sei da onde que é a fonte de fornecimento desse cartucho compatível, tá? Como base a gente vai usar um TN650 e como comparativo a gente vai utilizar um toner 650 original também,
tá? Para poder mostrar aí as diferenças, tá? E os tipos de defeito que esses cartuchos têm. Tá, a gente vai fazer aqui a remoção do rolo developer do cartucho que tem o casco original, a princípio, tá? Para a gente estar dando uma olhada. Né? Ele também já sofreu um certo nível de desgaste, tá? Nas pontas aí do rolo developer, a gente pode olhar que ele tem uma coloração mais brilhosa, né? Então, isso daqui é numa condição de quando ele era novo. Tá? Aí ele passou a ficar opaco, ele já sofreu um certo nível de desgaste, tá? Falando por rolo developer também, esse daqui é o do rolo compatível, tá? A gente consegue ver as ranhuras aí no rolo, tá? Essas ranhuras foram provocadas em virtude do cartucho ser compatível, o tipo de toner, ou enfim, né? A gente não consegue dosar aí o que material que foi utilizado. Eu sei que esse cartucho é um cartucho que ele tem, a gente verificando aqui, ele tem alguns tipos de defeito mais. Tá, então aqui, ó, a diferença aí em termos das peças, né? Aí dos developers desgastados. Tá, e uma outra coisa que a gente vai aqui, eu vou utilizar uma caneta aqui para estar apontando. O que a gente precisa de analisar aí no cartucho? Ó, esse feltro, notem que aqui ele está mais escuro um pouco, tá? E aqui ele está um pouquinho mais claro. O que acontece? Ele deu aquela baixada, ele já está abaixo do nível da Doctor. Tá? E o que acontece? Esse cartucho ele está provocando defeito porque o feltro ele está abaixo da Doctor, tá? Então ele já tem defeito aqui de vazamento nas laterais. Tá? Então aqui, ó, todo mundo conseguindo ver aí? Tá, bacana. Uma outra coisa aqui que desgasta nos cartuchos e que a gente tem que analisar, que isso daqui chama sealing blade, né? Essa fitinha transparente que tem aqui no cartucho, a gente chama de sealing blade, tá? Isso é uma lâmina de retardo, uma lâmina anti-vazamento. O que acontece? O developer, como ele trabalha apoiado diretamente nessa blade, ela também gasta, tá? E ela provoca sulcos, ranhuras sobre a superfície, dependendo do tipo de toner que ele é utilizado no cartucho, devido ao tipo de desgaste, então é aquele mesmo problema de estar vazando sobre a Doctor. Então ele vai vazar por trás também, porque ele tem que trabalhar com uma superfície que é lisa, né, o rolo developer, para que não passe uma partícula de toner a mais. E aí quando ela está desgastada, a gente tem esse tipo de vazamento. Tá, pessoal? Então precisa de ser checado aí no recondicionamento. Tá, e o outro detalhe aqui é que a gente pede para analisar seria a Doctor, o desgaste da Doctor Blade, né? Se vocês notarem, a lateral ela tá mais gasta, né? As laterais aqui elas estão mais gastas, então assim, devido ao atrito com o funcionamento do developer, então ela gastou mais nas laterais, tá? Ela gasta mais nas laterais do que no meio, tá? Do que no meio da lâmina realmente. Esse tipo de desgaste provoca todos esses defeitos que a gente estava falando. Ele vai te transferir mais toner para impressão, porque vai estar liberando mais. Ele vai estar te liberando mais toner, tá? Então gera fundo, gera lixo, gera sujeira dentro da máquina. Tá? E aqui, como comparativo, a gente vem aqui para o cartucho compatível. Tá, pessoal? Essa mesma sealing blade que tem no cartucho compatível, se vocês notarem, ela tem um grau de desgaste, tá? No meio. Tá? Que nem eu tô falando, ela foi produzido para rodar apenas um ciclo, tá? Então, esse material é diferente do original. Tem cartuchos que isso daqui se comporta como original, tá? Então, ele vai gastar menos realmente. Tá? Anotem aqui, ó, no berço de feltro do cartucho compatível, tá? Então, na verdade, assim, ó, ele é diferente em termos de tamanho e espessura, tá? E o jeito que ele é montado no cartucho, tá? Aqui no cartucho original, o feltro ele é colado por cima da Doctor. Nos cartuchos compatíveis, a Doctor é apoiada em cima dele, ele tem um tamanho diferente, esse feltro. A lâmina ela é de metal, apenas de metal, né? Notem aí, ó, é um sistema de cartucho compatível, é diferente do original. Totalmente diferente. Então, o que acontece? Esse cartucho compatível é um cartucho que apresenta todos esses defeitos que a gente falou durante o funcionamento.
tipo plástico é diferente, né? A carcaça ela é diferente, tá? O rolo desses cartuchos, tá? O rolinho interno de transferência, a gente pode ver, ó, o original ele é justo dentro da carcaça. Tá? Esse rolo aqui, ó, vocês podem olhar, ele movimenta, tá? Esse rolo de transferência. E aí o que acontece? Durante o funcionamento, se esse rolo ficar estático aqui rodando, tá? Ele parado em um das laterais, por exemplo, onde ele tem essa folga aqui, onde ele tem esse buraco, ele vai deixar de te alimentar uma impressão, seu rolo vai ficar mais claro numa das laterais. Tá? Isso daqui é um problema crônico de cartuchos compatíveis, né? Por isso que a gente fala, cartucho compatível não dá para se recondicionar. Tá? Uma outra coisa que ocorre bastante é em virtude do tipo de toner utilizado, né, nos cartuchos. Às vezes o que acontece no mercado, pessoal? Estou recondicionando o meu cartucho compatível. Rodrigo, pô, já utilizei seu toner, eu montei um lote de cartuchos aqui, ó. Pô, a primeira vez me funcionou bem, a segunda eu tive problema. Por que pode ter havido problema? Porque o cartucho compatível a gente não tem como mensurar, né? Quando a gente atende aí o pessoal, a gente sempre pede para que faça uma base de teste em cima do original, porque o toner tem que funcionar com os originais, pessoal. O cartucho compatível nós não conseguimos mensurar. Às vezes você pode estar trabalhando com um toner ótimo e você tem problemas, tá? Todos esses problemas porque a tua produção é feita em cima de um casco compatível, né? Quando vai lá com o original, aí os cascos originais, aí fala, pô, aí com o original funciona. Então, na verdade, você tem que dosar o risco com o original, né? E com o compatível. O original a gente sabe que tem lá aquela base, os mesmos componentes, a gente vai lá fazer uma homologação com o original e descobre que o toner funciona. Às vezes esse toner ele vai funcionar muito bem com esse casco também, tá? Às vezes ele funciona muito bem com o casco compatível, muito bem. Só que quando começa a ter problema, a gente não consegue encontrar a causa, né? Que trabalho que dá trocar um rolo developer num cartucho desse, ou uma Doctor. Um problema que é comum também, essas Doctors de metal, tá? Vocês já devem ter pego aí, às vezes ela fica ondulada. Por que ela é ondulada? Porque esse cartucho ele sofre muito, né, o calor dentro da máquina, às vezes ele deixa a carcaça desalinhada. A Doctor fica ondulada, às vezes você tem lá um cartucho que você fez tudo certinho, mas ele te imprime metade fica bem pretinha a impressão, outra metade fica mais clara, né? Pô, e a gente não sabe, fala, pô, o toner está causando esse tipo de problema, antes não causava, agora causa. E aí a gente descobre que é problema com as carcaças. Tá, pessoal? A gente, para não estender muito, a gente vai aqui para as perguntas agora, tá? As dúvidas. E, e a gente espera que consiga, né, ajudar todo mundo aí, se ajudar aqui também, porque quanto mais informação aí no nosso mercado referente aos cartuchos, né, mais bacana fica. Tá, pessoal, vamos aí, tá? Tem uma pergunta aqui do Alexandre, qual a gramatura para cada um dos cartuchos? Alexandre, a gente tem aqui as tabelas de toner, tá? Esse cartucho aqui, o de 20K, se eu não me engano, são as 510 gramas que a gente indica, tá? Para o cartucho de 20K. Na verdade, o restante dos cartuchos a gente precisa de verificar com o departamento de venda, porque de cabeça realmente eu não tenho como te informar agora as gramaturas em específico, tá? Mas os toners aí a gente costuma ter em quilo e em fração para cada uma das quantidades.
Tá, Alexandre? Aí a gente consegue te falar e te disponibilizar cada gramatura, né? Tem uma pergunta do Cleison aqui que ele pergunta que modelo pode ocorrer de dar impressão em alto relevo. Todos os modelos Brothers e todos os cartuchos, né, independente da marca, quando ele não tem uma dosagem correta de toner, Cleiton, ele vai te liberar toner em excesso, tá? E aí ele vai te proporcionar esse alto relevo, tá? Uma outra causa que é mais difícil um pouco, mas também ocorre quando o conjunto utilizado ou um cilindro, tá? Original, que atrai muito toner ali durante o processo de impressão, também ele vai te carregar demais e vai te fazer essa impressão em alto relevo. Tá? Então, seria autodosagem aí por parte do toner e quando é atraído mais toner do que deveria no processo de impressão. A pergunta aqui do Alexandre, os resets são diferentes? Sim, Alexandre, para cada modelo de Brother tem um reset que determina a capacidade do cartucho. Tá? Para cada um deles que a gente desenvolve o cartucho, então o cartucho para 8K ele tem o reset específico e a gramatura específica. Para um Brother que é 6.000 páginas, tem a gramatura que é para 6.000 páginas e o reset específico, né? E assim sucessivamente. A pergunta de Rafael Marques, ele pergunta, caso a impressora imprima 20 páginas, ok, a partir das próximas o toner não fixa no papel. O problema de não fixação no papel, basicamente ele está ligado num déficit de funcionamento da fusão, basicamente, tá? Na verdade, deve estar ocorrendo alguma intermitência aí durante o funcionamento, que ele te imprime bem umas páginas e quando ele deveria estar todo vapor, na verdade, o fusor provavelmente não esteja funcionando corretamente. E aí deva de fazer algum tipo de ajuste, tá? Problema com o toner de não fixar, por onde a gente tem conhecimento, geralmente ele já não fixa de início, tá? Então você vai imprimir a primeira página, realmente ela já não vai fixar o toner. Quando é algum toner que não é compatível com o equipamento, tá? Uma pergunta de Michel. O grande problema da Brother são os vazamentos e as sujeiras que faz. Michel, então esse é o grande vilão em virtude da gente passar por cima do recondicionamento funcional, que é o que a gente fala, né? Ele vai vazar e não tem um toner milagroso, né? Se é um problema realmente gerado ali por uma carcaça desgastada ou peças desgastadas, ele vai continuar vazando, e não tem jeito. Você pode colocar toner original dentro desse cartucho de novo que ele vai vazar. Tá? Então, vamos lá ficar atento no toner, no recondicionamento funcional. O senhor Luiz, ele coloca aqui como que o maior problema de hoje com esses modelos, que ele faz a recarga, é com o toner específico. Porque os cartuchos voltam a fazer recarga e estão voltando empedrados. O toner 650 não empedra. Na verdade, o que ocorre quando tem um empedramento com o toner aí, tá? O cartucho, apesar assim, a gente citou como exemplo aqui o TN650, né? O TN650 ele é a sucessão do cartucho TN580. Tá? Na verdade, se não utiliza o toner, ele precisa ser específico para cada modelo, tá? Então, se ele for específico, ele tem que ir e voltar fazendo um processo de recondicionamento funcional, ele tem que ser realmente com a capacidade de toner que deve de ser colocada dentro do cartucho, nunca mais. Na verdade, assim, geralmente ele empedra dentro do cartucho quando tem excesso de toner dentro, tá? Fora da gramatura que é indicada, ele acaba fundindo o toner porque as palhetas que agitam o toner dentro do cartucho, ele faz impregnar, tá? Na verdade, assim, ficar forçando no funcionamento é uma das causas, tá? E o toner não específico para cada cartucho.
Como cada toner possui um ponto de fusão diferente, né? O toner tem um ponto de fusão diferente. Quando não é o específico, pode sim ocasionar esse tipo de problema. Como resposta aqui do Júnior, ele coloca que com o toner original não tem esse tipo de problema. Seria assim, a gente precisaria de analisar, tá? Geralmente realmente ele está ligado a esse tipo de ponto de fusão realmente. Precisaria de analisar o caso um pouquinho melhor, mas até onde a gente tem o conhecimento aí com os brothers, seria, tá, em virtude desse déficit aí de fusão. Tá, Júnior, sobre esse ponto seu, a gente vai deixar analisado aqui, né, e vamos pesquisar dar um, dar uma analisada em off sobre esse tipo de não fixação realmente para poder te dar uma resposta nesse sentido, tá? A gente pode estar falando aqui dos toners nossos, né? Bom, vamos lá. O Marcos pergunta: além do óxido isopropílico, qual outro método deve ser usado para fazer a limpeza do rolo? Só o álcool isopropílico realmente utilizado com um paninho umedecido com álcool, tá? A gente utiliza aqui a Tech Wipes, tá? Mas realmente não precisa de fazer esse tipo de. A gente não indica um outro tipo de produto para fazer a limpeza, a menos que o rolo ele esteja com um toner muito impregnado, tá, Marcos? Aí, na verdade, assim, você pode fazer o uso com um thinner para poder fazer a limpeza, tá? Mas aí, na verdade, assim, né? Você precisa de analisar bem antes de usar. Como eu disse, é sempre dos produtos menos abrasivos para os mais abrasivos. A Maria de Jesus pergunta quantas vezes pode se recarregar um cartucho, né, desse de toner. Tá, a gente utiliza aqui dentro da empresa, tá, nos métodos de aprovação, eu utilizo até 3 vezes um cartucho, até 3 ciclos de recondicionamento, tá, para a gente fazer homologação de toner. Isso é um uso diferente aí do mercado. O porquê que a gente utiliza, tá? E eu indico sempre até 3 vezes, porque na verdade o cartucho, todas as peças sofrem um certo desgaste. E até 3 vezes, por quê? Porque se eu for usando uma quarta vez e eu estiver aprovando um toner, por exemplo, eu tiver qualquer tipo de alteração, eu não sei dizer se é em virtude do toner que eu estou testando, se foi porque o rolo developer gastou, se foi porque a Doctor está com problema, né? É mais difícil. Então, para eu ter uma certa segurança, eu utilizo até 3 vezes. Tá, mas quem acompanha os cartuchos aí no mercado, que consegue atender aí os clientes e ter um acompanhamento das carcaças, na verdade, assim, tem gente que utiliza muito mais, né? Mas cada um dosa o risco. Precisa de ter o recondicionamento funcional, precisa de ter essa checagem pelo técnico para poder falar, olha, essa carcaça não aguenta mais um novo ciclo de recondicionamento. O José Marcos pergunta, né, sobre o thinner no developer. Ele não danifica, tá? Na verdade, a limpeza desses rolos com o thinner, ele deve ser feito, tá? Assim, a gente utiliza uma parafusadeira, uma furadeira embancada, né? Então, assim, o rolo, para ele ser limpo com o thinner, ele deve estar girando. Então, geralmente é utilizado esse recurso como a furadeira de bancada, a gente prende o rolo na furadeira, tá? Utiliza um pano umedecido com o thinner, e aí a gente consegue fazer a limpeza por igual, removendo toda a impureza do rolo, tá? Mas aí para fazer esse método ele precisa de estar muito desgastado para utilizar o thinner. O ideal mesmo, se puder ser sempre do produto menos abrasivo para o mais abrasivo aí para fazer a limpeza, é o ideal.
Bom, vamos lá. O Leonardo pergunta, ele deve fazer uns 70, ele diz que faz uns 70 cartuchos desses originais vazios de primeiro uso para vender, ele não recarrega mais. Ah, tá, o Leonardo tem essas carcaças para poder vender. Aí seria um comercial aí se interessar para alguém. Ah, tá, desculpa aqui o entendimento na pergunta. Esses 70 cartuchos vazios com primeiro uso, ele tem para vender porque não recarrega mais, pessoal. Ele tem os cartuchos para poder vender. Se interessar para alguém, depois aí via o software aí vocês podem tá conversando. O Manuel pergunta se tem como trocar esses feltros. Manuel, até tem como trocar os feltros, tá? Para poder fazer uma substituição de lâminas. Assim, não é uma coisa que é muito fácil, tá? Então, assim, na verdade, por se tratar de um refil, apenas um refil, que nem eu disse lá no começo do trabalho, a gente acha que é fácil, né? Um refil de toner. Demanda de muito tempo para se fazer uma troca de feltro, tá? Colocando um feltro bem posicionado no local, para que o cartucho volte a ter o estado funcional em virtude dessa troca, tá? Então, assim, o cartucho precisa de estar muito bem limpo, precisa de ter muito cuidado para não empenar uma Doctor, né? No momento aí da remoção. Mas é possível, sim, fazer a troca do feltro. O Júnior pergunta aí sobre a dosagem ideal aí desses toners que a gente colocou, tá? A gente pode estar disponibilizando agora, eu não tenho esse dado, tá? Aqui para poder te falar de pronto, tá? As gramaturas, mas entrando em contato com o departamento de vendas, eles vão estar informando a gramatura correta para esses cartuchos, tá? O Manuel pergunta, então, o Michel, desculpa, pergunta aí se os compatíveis da Diamond são recarregáveis. Michel, como eu falei aí no trabalho, cartuchos compatíveis a gente não indica o recondicionamento, né? Não existe, não que não exista, né? Então, assim, você precisa de fazer uma homologação com alguns modelos de cartuchos compatíveis para ver se te atende esses níveis aí de recondicionamento, né? Porque, assim, que nem eu disse, cada um é uma liga plástica, cada um é um developer, cada um montou com sentido, de repente um cartucho nosso, você consegue sim fazer o recondicionamento hoje e ter um bom funcionamento, tão bom funcionamento quanto o original. Mas amanhã pode ser que não funcione, porque o cartucho compatível é uma variável, tá? Então, o toner eu te garanto, o pod toner, a matéria-prima toner, aquilo que a gente vem vendendo, tá? E aquilo que a gente comercializa, esse sim eu posso te garantir que mantém a constância. Então, se você fizer com o original hoje, fizer com o original o mês que vem, com um cartucho compatível, vai te funcionar igual. Aliás, com o cartucho original vai te funcionar igual. O Marcelo, ele fala que o Brother 5652, o cilindro recondicionado e recarga de toner de início começa no canto esquerdo a sair claro. O encaixe é errado, ele pergunta, né? Se tem algum encaixe errado, já que a parte da cópia sai perfeito. Na verdade, a unidade, esse cilindro, tá? Eu vou te falar que o cilindro para esses equipamentos, né, da última geração, a gente fez o lançamento agora, tá? Recentemente, tá? Desde quando lançou o equipamento, não se tinha um cilindro, tá? Um OPC compatível para essa unidade. O que era a prática aí de mercado que o pessoal vinha fazendo, tá? O cilindro, ele se parece muito com o cilindro DR520, né? Seriam aí para o uso das máquinas que utilizam o cartucho TN580 e o 650, porém, nessa série mais nova, os cilindros, eles são diferentes, tá? Então, a gente lançou agora, tá? Depois de ter passado aí por todos os testes. Então, o cilindro, ele tem uma diferença física que é um dente de diferença nas engrenagens, tá? Na engrenagem do cilindro. Então, se fizer a comparação com o DR antigo, 520 com um toner específico, com um cilindro específico, você vai ver que tem a diferença entre ambos de um dente. Tá? Eu creio que esse problema, essa falha de contato aí em termos das impressões,
Geralmente ela é ligada à falha desse contato, tá? Eu creio que deva de ter utilizado um cartucho, um cilindro nessas condições, tá? Um cilindro que não era o específico para o equipamento, e aí gerou esse tipo de problema. O senhor Luiz pergunta se o rolo de espuma que é o que ele tem problema, ele empedra mesmo usando o aspirador de pó e o ar comprimido. Na verdade ele sofre um tipo de... Esse rolo ele também sofre um tipo de desgaste também, seu Luiz. Aí, na verdade, precisa de fazer essa checagem sempre de início, né? Ou fazer a comparação com o cartucho que tenha voltado depois de ter funcionado em perfeitas condições. Aí, no nível de desgaste, o senhor consegue tá, ver o que ocorreu aí com o rolo. Carlos Eduardo fala que usando o toner original da Brother, dependendo da marca do cilindro, pode vazar pó para dentro da impressora. Dependendo da marca do cilindro, pode ocorrer tudo isso que a gente falou, aquela incompatibilidade, seu Carlos Eduardo, entre o pó de toner utilizado e o tipo de cilindro. Tá, hoje em dia, devido à grande oferta de cilindro que tem no mercado, né, nacional, pode ser que seja uma incompatibilidade aí com o toner. Cleonice coloca que tem vazamento com todos esses cuidados. Na verdade, Cleonice, precisaria realmente de olhar um cartucho que esteja em uma condição que não tenha o vazamento e fazer uma comparação, tá? O toner realmente ele não para dentro do cartucho quando existe esses pontos aí de desgaste, tá? Então, vamos lá citar um exemplo, tá? Tem alguns brothers que estão aí no mercado, mesmo cartuchos Brother originais, vocês já devem de ter catado aí cartucho vazando, né? Em virtude desses desgastes, não teria uma outra causa, tá? A menos que fosse tipo um toner utilizado no cartucho que fosse um HP, por exemplo, tá? Ou um toner que não é um casamento perfeito com um material Brother, aí sim pode ser que ele ocorra o vazamento, tá? O Clayton coloca aqui que ele teve, recentemente teve cartucho Brother, deu problema de recopiar. Isso pode ser um problema no cartucho ou na impressora? Então, Clayton, como a gente falou a ele, pode ser o problema de recopiamento em virtude de estar te formando um alto relevo na impressora, tá? No funcionamento, e esse alto relevo vai parar na fusão, tá? Pode ser por isso aí. Seria também possível verificar aí o tipo de cilindro, né? Um cilindro desgastado, um cilindro que gera incompatibilidade, ele também causa o fantasma, né? Ou recopiamento de cópia, como a gente já falou. O senhor Giovanni Sartori, ele pergunta ele diz aqui que está começando a utilizar Brother e que ele quer saber um pouquinho mais sobre o cilindro de imagem, tá? A gente não explanou aqui hoje os cilindros, tá? O recondicionamento da unidade de cilindro, né? Mas falando aí um pouquinho do cilindro, do mesmo jeito que tem os cartuchos, tá? Os cascos de toner com cartucho compatível, também tem os cilindros compatíveis, né? As unidades compatíveis. Então, a unidade de cilindro tá? Pode ser uma caixinha de surpresa aí também, se falando por unidades compatíveis de cilindro. Tá? Então, na verdade, assim, tem compatível que vai casar com algum tipo determinado de cilindro aí que tem no mercado, tem modos que o cartucho não vai fazer esse casamento, do mesmo jeito que tem unidade de cilindro compatível, que ela é boa também para se rodar um ciclo ali, mas às vezes ela não te funciona com o cartucho original. Então, cada produção, cada
Cada método desse utilizado com cartucho, primeiramente deveria de ser homologado, igual a gente falou, né? A gente primeiro precisa de ter o processo, criar esse processo aí, ver qual é o melhor conjunto que atende, né? Sempre tendo lá como aquele princípio original como base, né? De tudo, para qualquer homologação. Tá bom? O Cleiton pergunta se o feltro pode ser trocado. Sim, Cleiton, pode ser trocado. O Carlos Eduardo ele coloca aqui que usando o toner original do Brother, fabricante Brother, você usando o cilindro com marca compatível, pode acontecer de vazar? Ele pode acontecer também de fazer o vazamento, né? Em virtude de incompatibilidades, né? O tipo de incompatibilidade que a gente fala não é só aquela incompatibilidade que gera fundo na impressão, tá? Ele pode gerar esse tipo de vazamento ou aspecto de vazamento porque ele te atrai mais toner durante o processo, né? O Leonardo ele diz aqui também que ele queria saber por que alguns cartuchos se quebra a ponta do eixo agitador prematuramente. Geralmente ele rompe quando esse cartucho ele rodou com um toner em excesso dentro, tá? Quando ele fica pesado, ele acaba quebrando ou danificando, tá? Ele não deixa em estado funcional essa palheta e quebra mesmo. O Ricardo Alexandre, ele coloca aqui, tá? Ele pergunta se ele pode lavar o rolo developer com água e sabão neutro e secar com ar comprimido. Ricardo, eu sempre costumo falar, tá? Nas palestras que a gente dá, treinamentos e tudo mais, água e cartucho laser não combinam, tá? Então, assim, se tem essa prática com a água, não é bom fazer, tá? Por mais que você vá secar ali o rolo com ar comprimido, na verdade não seria o correto, tá? O ideal seria mesmo o álcool isopropílico, que você faz a limpeza e ele já seca ali instantâneo, tá? Geralmente quando você usa água a longo prazo, tá? Ele começa a enferrujar o eixo, tá? O eixo do rolo developer, ele começa a enferrujar pela parte de dentro, tá? E aí você tem outros tipos de problema de funcionalidade aí do rolo. O Roberto ele coloca aqui que ele faz com os compatíveis funcionar perfeitamente quando então o recondicionamento com cartucho compatível aí assim a gente né, não faz esse tipo de indicação. Mas se você homologa esse cartucho compatível, tá? Você testa um tipo de toner, você utiliza a carcaça compatível, geralmente vindo do mesmo lugar, assim, se você está tendo sucesso nesse sentido, você vai conseguir recondicionar porque você colocou isso em processo, né? Então você sabe dosar que aquele cartucho pode ser que te atenda bem sempre. Tá? E quando ele não vira te funcionar nesse sentido, aí assim, a variável que teve é isso dos cartuchos compatíveis que a gente falou, tá? Ora alguns podem te funcionar bem, ora ou não vai poder funcionar, tá? Geralmente é assim. Na verdade, se o Giovanni Sartori ele pergunta se os cilindros dão os 20K de funcionamento em termos, creio eu, de durabilidade, né? Na verdade, os cilindros, tá? Falando para a série anterior, para a série dos tênis 580 e 650, os cilindros a princípio eram cilindros para 20K de funcionamento, tá? Para 25K. Os cilindros de reposição, eles aguentam essa capacidade aí de funcionamento. A série dos cartuchos TN 3492, 3392, 3472, 3482, na verdade, eles são cilindros para 30K de capacidade em termos de funcionamento, e essa série mais nova da Brother, a unidade é para 50K, tá? O funcionamento. Então, sim, o cilindro ele dura até a capacidade que é indicada aí pelo fabricante.
O Alexandre ele coloca que quando eles usam toner originais nas máquinas que trabalham, somente toners de 15K eles voltam com um pouco de toner. Ele pergunta se pode fazer esse reset e voltar com o cartucho para a máquina novamente, fazendo uso, ou precisa tapar o leitor óptico para poder fazer o funcionamento do toner. Alexandre, na verdade, quando ele rodou aí mais ou menos esses 15K e acendeu lá o alerta na impressora de que o toner está esgotado, e você notou que tem toner dentro ainda, na verdade já foi feita uma leitura de que o toner ele imprimiu a quantidade de páginas que deveria ser impressa. Esse residual de toner que tem dentro do cartucho, se você fizer o reset, sim, ele volta a funcionar. Se você tapar o olho óptico, ele volta a funcionar, porém você tem todo aquele desgaste da carcaça, né? Você desgasta mais o rolo developer, você desgasta mais a Doctor, você faz todo esse tipo de desgaste, usando esse tipo de recurso para poder utilizar o restante de toner que tem dentro do cartucho. Né? Na verdade, como esse sistema Brothers ou sistemas dos cartuchos Brothers geralmente não tem a lixeira, então, na verdade, quando a máquina ela dá o alerta de que o toner está no fim, ou quando ele esgota realmente por não fazer mais a leitura, esse toner remanescente que tem dentro do cartucho, a gente pode considerar um toner que é o lixo, sabe? Que é a lixeira mesmo. Né? Esse residual de toner, o ideal seria, sim, realmente jogar o toner fora, tá? E proceder com um novo recondicionamento, não reutilizar e não misturar com um novo toner. O Paulo aqui, ele coloca como curiosidade, eles perguntam se trocam os fios Corona, né? Quais defeitos eles apresentam quando desgastados. A gente aqui não, né, a gente não trabalha com fio Corona, mas geralmente quando o Corona está desgastado, gera erro de cilindro na unidade. Ou quando ele rompe, ou quando ele está sujo, ele gera o erro de cilindro, né? Ou vai pedir para fazer a limpeza, ou vai pedir para substituir a unidade. Tá? É um produto, um consumível de cartucho que nós não temos aí para venda, tá? O Luiz, ele coloca que fez uma recarga, tá? No TN3472, disse que ele também gera o vazamento e granula o toner que a gente falou. Isso usando o toner específico. Ele disse que fez a limpeza com aspirador e com ar comprimido, e que era a primeira recarga. Na verdade, precisa de analisar aquela sealing blade que a gente falou, tá? Aquela laminazinha, que o rolo developer apoia também, e certificar de que realmente seja tudo correto com a carcaça, né? Como a gente falou anteriormente, o toner ele só vai vazar se realmente tiver com algum ponto de não vedação suficiente no cartucho, né? Ou o sincronismo de peça não tiver bacana, ele vai te expelir toner mesmo. O Júnior ele coloca que utilizando toner e cilindros, a lixeira do cilindro ela deve de transbordar, né? Na verdade, isso é ligado àquilo que a gente estava falando lá quando ele pode ser ligado geralmente ao não sincronismo das peças, né? Onde ele tá te liberando um pouco mais de toner e tá te enchendo a lixeira de forma precoce. Então, na verdade, assim, os cilindros, como eu disse, para a gente, o cilindro para essa série nova é um cilindro novo, né? A gente lançou há pouquíssimo tempo. E aí é um cilindro específico. Então, assim, geralmente tinha esse problema de estar enchendo a lixeira quando era utilizado o cilindro DR520 aí como um tapa-buraco para esses cartuchos, tá? Aí ocorria aquele enchimento de lixeira.
tá? Com o novo produto não ocorre. Quando volta 25%, o Marcelo ele diz aqui, quando volta 25% do pod toner nas recargas, seria a dosagem errada? Marcelo, aí precisaria de ver qual que é a dosagem que tu tá colocando aí dentro dos cartuchos, tá? Porque, tá, falando aqui pelos produtos que a gente vende em fração, realmente, os produtos são testados, tá? A gente utiliza o teste ISO de rendimento, né? Então a gente faz aí o teste full com um cartucho desse. Sendo o toner específico, ele volta, ele te imprime, te dá a quantidade de página, ele volta com aquele residual dentro do cartucho que eu falei há pouco, né? Que seria a lixeira, né? O lixo do cartucho realmente. Tá? Mas com os produtos bacana aí e dedicados aí na gramatura, ele não deveria de ter esse tipo de problema. Tá, pessoal, aqui pelo tempo, tá? Para a gente não tomar mais aí o tempo de vocês. Primeiramente, eu queria agradecer a participação de todos vocês e as dúvidas aí posteriormente, caso queiram algum outro tipo né, de suporte ali mais pessoal, vocês podem estar entrando em contato com o nosso departamento de vendas e aí eles põem a gente para poder estar conversando novamente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e, né, um bom início de dia aí para vocês.